Olá, aluno, eu sou o professor André Luiz. Vamos falar da aula prática da disciplina Projeto de Sistemas orientado a objetos. Nosso sumário envolve a elaboração de 5 diagramas. O diagrama de entidade e relacionamento, que é o modelo de dados do seu sistema, o diagrama da arquitetura estática do seu sistema, a realização dos casos de uso, diagramas de atividades e diagramas de distribuição. Começamos pelo modelo do banco de dados. O modelo de banco de dados é gerado a partir do seu diagrama de classes, que foi elaborado na fase de análise. E a partir desse diagrama nós vamos analisar classes que possuem atributos multivalorados, que são atributos que possuem mais de um valor válido. Comentaremos sobre isso na prática. Temos relações de 1 para 1, 1 para n, n para n, dentro do nosso diagrama de classes, que terá que ser modelado no banco de dados. Vamos identificar chaves primárias, chaves estrangeiras e montar o banco de dados onde serão armazenadas as informações que o nosso sistema irá tratar. Vejamos como fica na prática. Então temos um exemplo, um diagrama de casos de uso que mostra um sistema de biblioteca de uma universidade. Basicamente você tem um atendente que tem as opções de fazer empréstimo. Ao fazer empréstimo ele consulta o sistema de registro acadêmico para o aluno ou o sistema de RH, se quem estiver fazendo empréstimo é um professor. Esse atendente também processa a devolução desse empréstimo, consulta obras que estão em atraso e faz o cadastro de filmes e o cadastro de livros dos objetos que podem ser alugados pela biblioteca, né? Alugados não, emprestados. E o aluno e o professor também, como atores, podem fazer a consulta do acervo, procurar o livro ou o filme que ele deseja encontrar para fazer o empréstimo. Esse sistema tem como característica que ele não armazena os dados de aluno e de professor. Esses dados estão nos sistemas externos, sistema de RA e sistema de RH. Como são sistemas externos, esses dados não estarão na sua base de dados, apenas referenciando sistemas externos. Dentro de cada caso de uso, nós temos a descrição básica do que ele pode fazer. Não temos a especificação do caso de uso detalhada, mas tem a descrição para cada um deles do que deve fazer cada um dos elementos que envolve o nosso diagrama de casos de uso. A partir desse diagrama de casos de uso, nós vamos gerar o diagrama de classes, que é o diagrama que representa como o meu sistema está montado no aspecto orientado a objetos. Então nós temos os dois sistemas externos, representados pelo sistema de RA e pelo sistema de RH. Esses dois sistemas externos são uma classe de interface para comunicação externa, relacionada com a classe empréstimo, que possui uma agregação com a classe item empréstimo, que são os livros que você toma emprestado, e esses itens empréstimos referem-se a uma obra, e essa obra pode ser um livro ou um filme. Temos aqui descritos atributos e operações previstas para cada um dessas classes, sendo que cada uma possui os seus atributos privados e os seus métodos públicos, básicos do nosso diagrama de análise. A partir desses dois diagramas que são elaborados na fase de análise, nós montamos o modelo do banco de dados e todos os diagramas da fase de projeto. Como podemos fazer isso por aqui? Antes de fazer a migração, nós temos que ter um passo primário que é identifique um atributo único dentro de uma classe. Embora uma classe não possua chave primária, você vai fazer com que essa classe acesse uma tabela. E essa tabela vai possuir uma chave primária. Então é importante que você inclua nessas classes atributos que vão fazer o papel de chave primária na base de dados. Então começamos pela classe empréstimo, podemos colocar um atributo chamado número do empréstimo, que define o atributo único desta classe empréstimo. Para a classe item empréstimos, o que vai identificar unicamente um atributo? Você vai ter o número do empréstimo, mas como você tem mais de um item, somente o número do empréstimo não resolve o problema, você vai precisar de um outro atributo. Vamos chamar de código do item, que é o número sequencial que representa o item que você está escolhendo.
ok? Para a obra, o tombo é um número sequencial de estoque que identifica unicamente uma obra. Então, ele já possui o atributo identificador único, que é o tombo. É um número sequencial de indicação de estoque. Então, nós vamos fazer o quê? Trazer para a classe livro e para a classe filme o atributo tombo? Não precisa, porque é uma herança. Como eu já tenho a herança, eu já tenho o atributo comum definido na classe obra. Então, uma vez que colocamos os atributos identificadores das classes, podemos gerar o nosso diagrama de entidade de relacionamento. Usando a ferramenta Asta, temos aqui a opção Ferramentas, Entidade de Relacionamento Diagram, converter o ML para modelo Entidade de Relacionamento. Aí ele vai te perguntar o que você quer migrar. Então, vamos deixar apenas as tabelas que nos interessam, que são empréstimo, filme, item empréstimo, livro e obra. Retiramos os atores porque eles não serão tabelas, nem os sistemas externos. Temos apenas o armazenamento das classes que se tornarão objetos no nosso sistema. Observe que aqui à esquerda ele criou um modelo entidade de relacionamento com as tabelas geradas a partir do seu diagrama de classe. Então, a partir daí nós vamos criar o nosso modelo de dados, ele só migrou as tabelas. Então, vemos aqui em diagramas, temos as opções de cada um daqueles que podem ser criados, ER Diagram. E a partir daí eu vou trazer as classes para este diagrama. A classe empréstimo, filme, item empréstimo, a classe livro e a classe obra. Observem que eles já mudaram os relacionamentos, se tornando elementos relacionados já com a visão de banco de dados. Então, número de empréstimo é a chave primária. Então, eu arrasto para esse quadradinho inicial, indicando que ele é uma primary key, junto com o item empréstimo, que já possui essa variável, então ele trouxe automaticamente. E vou colocar o código do item também aqui em cima. O número do empréstimo, na verdade, eu não preciso mais desse elemento. Vamos excluir este camarada. Excluir a relação. Quando eu fizer a relação, automaticamente ele vai criar o número de empréstimo aqui embaixo. Quando você fizer uma relação de 1 para N. Porque na relação do diagrama de classe, uma agregação é uma relação de 1 para N. Como a relação de 1 para N, no diagrama entidade e relacionamento, nós vamos ter uma relação de 1 para N, onde a chave do lado 1 vem para o lado N. Aqui está fazendo um elemento a mais. Vamos retomar a tabela para que ela volte à relação normal. Aí fazemos o relacionamento normal, ele vai trazer o número do empréstimo, e aqui eu tenho uma chave composta de item, que é composta de número do empréstimo mais o código do item, que formam a primary key deste projeto. Quantidade é o atributo. Como eu tinha então no diagrama de classe uma relação de 1 para N, no diagrama de entidade e relacionamento, um empréstimo gera N itens, então eu tenho a relação representando isso. Na classe obra, que é uma herança de autor e livro, nós temos uma relação básica de, quando eu tenho herança, a modelagem é o seguinte: nós trazemos a chave primária da classe, pai para as classes filhas. Então eu vou criar uma tabela para cada uma. Então tombo é a chave primária de obra,
automaticamente ela vem para livro e para filme. Então eu vou ter 3 tabelas. E a relação entre item, empréstimo e obra é que uma obra pode estar em N itens de empréstimo. Então ele vai trazer o tombo como chave estrangeira para item empréstimo. Então esta é a relação que nós iremos montar no nosso modelo de dados. Então ele é criado a partir desse exemplo. Então no meu diagrama de classe eu tenho uma herança, obra, livro e filme. No diagrama entidade e relacionamento eu criei uma tabela para cada uma, sendo que a chave primária de obra replica-se nas classes filhas. A relação item com obra é uma obra pode ser item de um ou mais empréstimos. É uma relação 1 para N. E 1 para N também está representado aqui. A chave primária tombo vem para a chave estrangeira de item empréstimo, indicando qual o livro que você pegou e qual foi a quantidade que aquele elemento foi alugado. Então esse seria o diagrama de entidade e relacionamento do nosso sistema. Além disso, você tem que criar uma relação de N para N. No nosso exemplo, não temos nenhuma. Vou criar um exemplo apenas para vocês saberem como fazer. Se eu tiver uma relação de 1 para N, por exemplo, aluno, disciplina, é uma relação N para N, onde um aluno pode cursar mais de uma disciplina, e uma disciplina é cursada por mais de um aluno. Então, nesse cenário, nós vamos criar aqui um exemplo. Adicionar uns atributos. Então, essa aqui é uma típica relação N para N, onde aluno tem como chave primária o RA e a disciplina vai ter o código da disciplina. Neste cenário, você vai ter o quê? Uma relação de N para N, onde o elemento aluno pode cursar mais de uma disciplina e uma disciplina pode ter mais de um aluno. Neste caso, você vai ter que criar uma tabela de relacionamento que vai conter a chave primária de ambos os elementos. Então, aluno-disciplina, você vai ter uma relação de 1 para N de aluno com disciplina e de 1 para N de código da disciplina com aluno-disciplina. Então, como num diagrama de classe, um aluno cursa N disciplinas, um ou mais alunos cursam uma ou mais disciplinas, você precisa criar uma tabela de relacionamento que possui as chaves primárias dos lados N que você tinha, para que eu possa encontrar, olha, esse aluno cursa essas disciplinas e essas disciplinas são cursadas por esses alunos. Então eu preciso criar uma tabela intermediária. Se eu tiver que adicionar um atributo nota, cada aluno tem uma nota para cada disciplina. Então eu preciso criar um atributo nota, estaria na classe de relação, porque eu teria como saber qual aluno, em qual disciplina, que nota que ele tirou. Mas aqui é apenas um exemplo, fora do exemplo da biblioteca, só para termos a ilustração de um cenário N para N. Ok? Então esse é o diagrama de entidade e relacionamento. E para fazer a parte inicial do trabalho, nós temos também que montar o diagrama da arquitetura estática do sistema. Esse diagrama da arquitetura estática traz para você a estrutura básica de como você vai construir o seu sistema. Vamos usar no nosso exemplo, utilizando a arquitetura MVC, utilizando um padrão de projeto chamado DAO. E com isso nós conseguimos desenhar qual será a estrutura que nós utilizaremos na fase de realização de casos de uso. Vamos ver como fica isso. Então podemos, para representar a arquitetura estática, usar um diagrama de classes. Então vamos criar um novo diagrama de classes. Vamos colocar o nome nesse diagrama de classes de arquitetura estática. Só um minuto. Aí vamos criar uma classe view. O modelo MVC vai ter uma classe view, vai ter uma classe chamada controle, vai ter
uma classe Model, que é a que representa a sua camada de negócio, que é a classe modelo, e vai ter a classe DAO, que vai ser a classe que acessa o seu banco de dados, DAO de Data Access Object. E com isso você estabelece a relação básica do seu diagrama de view chama controle, que chama modelo, e modelo chama DAO. Então, esse seria o diagrama da estrutura estática do seu sistema, baseado em uma arquitetura MVC, utilizando no seu cenário uma classe DAO para a camada de integração. Então, temos nesse cenário a tela, uma classe controle, a classe modelo do cenário que eu estiver desenhando e a classe DAO para a conexão com o banco de dados. Com isso, nós temos a relação completa do que precisamos para o nosso trabalho. Então, este é o cenário que nós temos para apresentar neste bloco. No próximo bloco, voltaremos com a realização dos casos de uso a partir desses diagramas.